Minha gente, já vou começando o vídeo aqui mostrando para vocês o passo a passo, né? O DIY de uma coisinha muito fofa de um bonequinho, de um coelhinho que eu resolvi fazer para minha sobrinha. Então, vocês vão vendo aí o passo a passo, como que eu fiz, né? Para fazer, eu tive que imprimir o molde, mas eu dei uma distância de mais ou menos uns 1 centímetro, porque eu queria que ele ficasse maior do que o molde. Mas aí você pode fazer exatamente do tamanho do molde que você tirar. E é bem simples, como vocês estão vendo aí, você vai aplicando cada parte do molde. Algumas são precisas cortar 4 vezes, outras só 2 vezes. Como essa daí que é o rostinho, então eu cortei só duas, um pano dobrado, que é a frente. Aí pronto, vou partir para cortar as partes das perninhas, o bracinho, a orelha. E é isso. Aí você vai cortando e deixando o espaço da costura. Se você quiser mais larguinho, aí você corta, ó, 2 vezes, que no caso são 4 partes. Do mesmo jeito você vai fazer com o bracinho e a orelha também. São 4 partes. Só que no caso, vocês vão ver lá pra frente que a orelha eu fiz com esse tecido. Eu achei aqui, eu tinha perdido aqui esse pedacinho de essa lãzinha, né, fofa, que é justamente para fazer o ursinho. Fazia tempo que eu tinha ele aqui, aí eu aproveitei, achei que ia dar certinho para fazer a orelha e olha, ficou lindo. Gente, eu me surpreendi com o resultado desse bonequinho, ficou a coisa mais fofa. E não deu trabalho nenhum, é muito simples de fazer. E aí vocês estão vendo, ó, eu usei o que eu tinha em casa, não foi nada de diferente, costurando na máquina. Tem pessoas que fazem à mão ou colado, né? Mas aí você tem que ter muita paciência, porque demora mais. E outra coisa importante é o ferro. Eu sempre gosto de quando eu vou fazer algo costurando com ferro ligado, para me auxiliar, porque fica o acabamento mais bem feito e facilita mais para você. Então, essa é uma dica que eu dou, ter sempre o ferro ligado ali quentinho para você, para ele auxiliando no processo todo. Aí, ó, já tinha emendado todo o corpinho e voltei a virar, que era para encaixar as orelhinhas, ó. Aí, encaixei as orelhinhas. Alinhavei, eu gosto de trabalhar alinhavando, mas você pode usar só alfinete, que também dá certo. Às vezes eu uso alfinete, mas nesse dia eu resolvi só ir alinhavando mesmo, porque era o que estava mais perto de mim. Aí prendi na máquina, reforcei a costura, né? E pronto, ó. Aí já comecei a encher, eu tinha esse resto de aquela manta, como é que chama? Eu esqueci o nome agora, que é para encher a almofada, ursinho mesmo, essas coisas. É para esse tipo de. É para esse uso mesmo. Aí, ó, a perninha, você não enche ela até em cima, porque é para ela ficar molinha. Deixa sempre um espacinho, que é para quando você colar ela no boneco, ela ficar molinha. Vocês estão vendo, ó? Aí eu fiz o mesmo processo, alinhavei. E depois que eu alinhavei, eu passei uma costura na máquina, que não filmou, mas eu passei para segurar, né? Para garantir que as perninhas não vão sair. E para prender o bracinho, eu prendi assim, com a agulha mesmo, ó, dando uns pontinhos. Seria interessante se você pregasse nesse cantinho um botãozinho transparente, pequenininho. Sabe aquele botãozinho bem pequenininho? Mas eu não tinha. Aí fiz o acabamento só com a linha. E a roupinha, gente, eu cortei, achei que tava filmando, mas não tava. Tinha esquecido de colocar para filmar. Aí, mas é simples, você vai medir o tecido no corpinho do boneco, ver a largura, deixa uma largura que dê para ficar franzidinho e pronto, fica e dá certo. E eu encontrei esse biquinho aí, ó, já fazia bastante tempo que eu tinha e deu certo com o retalho que eu vou usar para fazer a calça, vocês vão ver, que combinou bastante. É praticamente a mesma cor, são o mesmo tom. E aí eu coloquei um elástico, resto de elástico eu já tinha aqui. E
prendi o elástico e pronto. E aí, o próximo passo é fazer umas alças pra ficar como se fosse uma jardineira, né? Um macacãozinho. É jardineira mesmo. O macacão seria suas calças. Olha que lindo, gente. E é isso. Aí, cortei no meio essa tira aí. E deu pra fazer as duas alças e ainda sobrou. Porque é bem pequenininho. A gente usa todo retalhinho pequeno que tem. Dá pra você aproveitar. Então, os retalhos você pode até pedir pra alguém que... Geralmente as costureiras têm bastante retalho em casa. Ou você compra um pedacinho pequenininho que dá pra fazer. Aí atrás eu preferi prender com agulha mesmo. Tem gente que usa cola. E ficou assim, olha, quase finalizada. Que coisa mais fofa, eu já tava amando aí o resultado. E aí a calça que eu já tinha cortado, como eu falei pra vocês, aí o processo é o mesmo. Eu vou só emendar os lados, depois eu preguei o elástico no ponto do zigue-zague, tanto no coisinho como nas perninhas. Aí vocês vão ver, ó. Você vai puxando o elástico e vai costurando, é bem simples. E a calcinha tá quase pronta, agora eu vou passar só a costura do fundo. E olha a calcinha pronta, que coisa mais fofa, minha gente. Eu aguento uma coisa dessa, é linda demais, olha. Ah, lembrei quando eu fazia a roupinha das minhas filhas, quando elas eram bebê. Eu sempre gostei de fazer a roupa delas, né, das duas. E olha aí, ela já de roupinha. Ó, os botõezinhos de madeira que eu comprei, que eu achei muito fofo esses botões. Lindo, que coisa mais linda, olha. Achei perfeito, perfeito. E aí, o que vocês acharam? E aí eu fui fazer o acabamento do rostinho, minha gente, ó. O narizinho. Ó, como ficou lindo. Fiz à mão mesmo, ó. Você faz tipo um triângulozinho, de cabeça pra baixo. E eu tinha essas duas... Eu tirei de um ursinho velhinho que eu tinha pequenininho, essas duas continhas, porque eu não quis, estava com pressa pra finalizar logo. Mas você pode fazer só com linha, o olhinho que também dá certo. E foi isso. E depois que eu preguei o olhinho, fiz a boquinha, aí só foi fazer uma makezinha, né, nela, pra ficar mais charmosa ainda. Achei perfeita. Minha gente, eu me surpreendi com o resultado dessa coelhinha, né? E fiquem aí, minha gente, com o resultado final do vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, comenta, compartilha. Se inscreva no canal, que é muito importante para o YouTube entender que o meu conteúdo tem sido relevante. E é isso. Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Beijos e até o próximo